Capítulo 2887. Estrela Cruel, Parte 1. As chamas primordiais incendiaram as paredes externas, queimando matéria e energia e abrindo um buraco que atingiu o coração do castelo vivo. Lit e Tista continuaram cuspindo fogo até que não havia mais ar em seus pulmões, mas no momento em que pararam, as chamas se apagaram e a fortaleza eterna reparou os danos com uma velocidade visível a olho nu. Como isso é possível? Lit ofegou, sua força vital tensa pelo uso prolongado de chamas primordiais e do redemoinho da vida necessário para produzi-las. Sem um geyser, esse cara não é diferente de nós. A única energia que ele tem é a que está armazenada dentro de seu núcleo de poder, pseudonúcleos. Este objeto amaldiçoado é muito antigo para ter um núcleo de poder. Além disso, não há geyser aqui. Tenho certeza disso, Solus disse depois que os olhos e as mãos de Menadion confirmaram o que ela já sabia do sentido de mana. Assim como tenho certeza de que o legado vivo está mais forte agora do que quando chegou. Não me pergunte como é possível, mas é como se ele não tivesse lançado um único feitiço ou sofrido qualquer dano. Além de desperdiçar seu tempo, a única coisa que conseguimos fazer foi irritá-lo. Isso resolve. Taimos se levantou lentamente, o laranja de suas janelas ficando vermelho de raiva enquanto ele olhava para Solus. Nenhuma mulher pode ser tão pesada e somente um membro da família pode esconder sua força tão bem. A única explicação possível é que eu estava certo desde o começo. Você é o destruidor e ela é o legado vivo que o tomou como seu hospedeiro. Ele estava errado em vários níveis, mas depois de ouvir suas palavras através da ligação mental com Lit, Solus não sentiu necessidade de corrigi-lo. Compartilhe com os outros que esse cara não sabe nada sobre magia moderna. Podemos usar isso a nosso favor, ela disse. Certo. Só preciso inventar uma história crível sobre como começamos a discutir o que ele sabe e o que não sabe no meio de uma briga. Lit zumbou, passando a informação apenas para Fria e Tista. Ambos ficaram espantados, mas não com o quão ultrapassado era o conhecimento de magia de Taimos. Isso não faz sentido. Fria disse. Esse cara fala coisas sem sentido que só Lit entende e sua magia é tão antiga quanto ele. Isso significa que desde sua libertação esta cidade perdida não aprendeu nada sobre o mundo moderno. Então como ele sabe sobre Lit e Solus? Como ele sabe o título que Baba Yaga usa para se referir a ele? Na verdade, estou mais preocupado com a parte do jargão. Tista olhou ao redor, feliz em notar que o céu noturno estava limpo. O único tremor no chão veio da maré negra e do legado vivo voltando aos seus pés. Sempre que Lit entende uma língua morta é porque há almas envolvidas. E se isso desencadear uma tribulação? Lit semicerrou os olhos, sua mente parou por um segundo para planejar o futuro e, em vez disso, considerou as palavras de Tista. Você está certo. As almas que me chamam explicariam como eu entendo a cidade perdida, como ele controla a maré negra e a razão pela qual ele ficou mais forte durante nossa luta. Ele disse. Explique como. Solus perguntou. Os olhos não percebem nenhuma forma de energia conectando-os e duvido que haja qualquer magia de escravo capaz de controlar tantas criaturas ao mesmo tempo. Até o grifo dourado tinha limites e era, o rugido de risada desumana a interrompeu e os forçou a guardar a busca por uma explicação para mais tarde. Taimos estava de pé novamente, a cada movimento de seus membros massivos, uma torrente furiosa de mana puro se aglutinava na frente dele em uma enorme esfera esmeralda. Uma enorme esfera esmeralda apontada para Lit. Magia espiritual. Aquele bastardo também pode usar magia espiritual. O choque da visão fez todos estremecerem. Isso significava que a cidade perdida já tinha um hospedeiro vivo e não havia muitas maneiras de o legado vivo alimentar um feitiço daquela magnitude sem um geyser. Ou ele era capaz de explorar os núcleos de mana dos monstros a seus pés, ou os pseudonúcleos da fortaleza eterna excediam a força de um desperto de núcleo branco por uma grande margem. O feitiço de Taimos, Estrela Cruel, foi lançado com tanta violência que lançou um anel esmeralda sobre seu ponto de lançamento.
O elemento fogo envolveu o raio esmeralda com chamas com milhares de graus de calor, o elemento luz deu substância à camada externa, e o elemento escuridão saturou ambos, mas com propósitos completamente diferentes. A escuridão combinada com as chamas aumentou seu poder destrutivo, o que era bem normal. Sua combinação com o elemento luz, em vez disso, era inédita. Os dois elementos da camada externa não foram feitos para serem usados como uma arma contundente, mas um campo de contenção. Os elementos terra, ar e água foram selados lá dentro, formando um feitiço de gravidade muito instável e altamente destrutivo. A terra e o ar manipularam as forças eletromagnéticas que geraram a gravidade anormal, enquanto a água as resfriou apenas o suficiente para não fazê-las explodir. Os elementos luz e escuridão da camada externa selaram respectivamente as ondas gravitacionais caóticas e suprimiram sua força. Sem o campo de contenção, o feitiço de gravidade gerado por apenas 3 elementos teria detonado bem na cara de Taimos. Fria foi a única a entender o significado da configuração incomum rápido o suficiente para fazer algo a respeito. Ela podia sentir através de seus feitiços guarda total e governante dimensional que seus aliados estavam preparando escudos e piscar, confundindo o propósito de Estrela Cruel. Pisque, agora! A voz dela ecoou dentro de suas cabeças, a ordem rapidamente seguida por uma imagem mental do funcionamento interno do feitiço que estava chegando. Então Bastião, Ragu, Ilten e Solos ficaram pálidos. Mesmo na fração de segundo que tiveram para olhar a imagem, eles entenderam o quão mortal Estrela Cruel era. Inxialot entendeu também, mas depois de checar 2 vezes a posição de seu filactério, ele tomou notas. Lit, Tista e Bodia não tinham o conhecimento necessário para compreender todo o escopo do feitiço espiritual de Taimos, mas confiavam em Fria o suficiente para seguir suas instruções sem fazer nenhuma das muitas perguntas que tinham. O piscar os levaria à segurança, mas apenas alguns deles, e apenas por um tempo. Estrela Cruel era infundido com força de vontade e perseguiria Lito Solos. Além disso, piscar cortaria o fio de magia espiritual que formava o elo mental. Sem ela, coordenar seus movimentos seria impossível, muito menos conjurar um feitiço difícil como o Bastião de Silverwing. A resposta para tudo era o feitiço governante dimensional. Fria sequestrou as magias de seus companheiros e reescreveu as coordenadas para os pontos de saída para que eles se movessem juntos para as coordenadas dimensionais que ela definiu. Além disso, ela fez o ponto de entrada detonar no momento em que Estrela Cruel se aproximasse, esperando que a distorção dimensional comprometesse o campo da integridade da magia. Inteligente. Taimos riu, tomando notas mentais sobre o feitiço de Fria. Pena que não é o suficiente. Ele só precisou enviar mais mana para reforçar a camada externa e evitar que ela entrasse em colapso. Estrela Cruel gaguejou por um segundo e então retomou sua perseguição em velocidade supersônica. Capítulo 2888. Estrela Cruel, Parte 2. Avise-me assim que terminar de tecer sua parte. Fria sabia que manter o grupo unido também significava oferecer um alvo único e suculento. Ela continuou piscando para manter Estrela Cruel à distância, sempre destruindo o ponto de entrada deles para forçar o feitiço do inimigo a desacelerar e restaurar o campo de contenção, ganhando um tempo inestimável. Deuses, se eu odeio Faluel. Ragu ficou impressionado com a habilidade de Fria de manter o piscar em massa improvisada unido enquanto também economizava mana residual de cada salto para economizar força para o próximo. Fria estava conjurando um 7º do bastião enquanto se movia, usando para escapar apenas a mana que ela havia roubado de Taimos e que estava contido nas mãos. Pronto. Cada membro do grupo disse em um momento diferente e Fria parou somente quando a 6ª voz ecoou dentro de sua cabeça. Então, ela respirou fundo e conjurou o feitiço anti-guardião, Bastião de Silverwing. Ele exigia o 7 desperto de núcleo violeta e eles mal tinham poder suficiente para isso. Ragu, Inxialot, Lit e Ilten tinha cada um mana acima dos requisitos da magia, enquanto Bodia com seu núcleo violeta era abaixo da média. Tista e Fria tinham apenas um núcleo violeta profundo e mal se qualificaram.
Solos foi deixada de fora da formação mágica, pois com seu núcleo de mana azul ela era muito fraca. Ela poderia ter compensado isso com as mãos de Minadion, o cajado do sábio e o redemoinho da vida que recebeu de Lith, mas isso teria levantado questões que ela não poderia se dar ao luxo de responder. Por minha mãe, prometo que nunca mais zombarei de Lith por sua paranoia. Solos pensou enquanto passava sua mana para ele, que por sua vez usou para compensar os núcleos fracos de Tista e Fria. Ninguém esperava problemas, mas como havia muito tempo de inatividade durante a viagem no localizador de caminhos e a espera pela conclusão do portal, Lith insistiu que todos praticassem os feitiços de Silverwing juntos, só por precaução. A caixa bateu contra a barreira esmeralda que ainda se formava, mas aguentou. Cada membro do grupo produziu uma esfera elemental diferente que o híbrido de matriz e magia conectou em um circuito, tornando sua força coletiva maior que a soma das partes individuais. O bastião formou uma estrela de 6 pontas que convergiu para Fria, que atuou como a estrela final e sétima responsável por produzir o sétimo elemento, magia espiritual. Ela atraiu o máximo de energia mundial que pôde com suas mãos para compensar sua falta de núcleo, mas havia apenas uma quantidade limitada de coisas que o artefato podia fazer. A quantidade de energia mundial era limitada e ela tinha que compartilhá-la com Solos e Taimos. A cidade perdida tinha a habilidade inata comum a artefatos poderosos de absorver a energia mundial e, sem o conhecimento de todos, a maré negra ainda mais pendeu a balança a favor de Taimos. Tista tentou todas as funções da boca de Minadion, mas não havia nada entre seus encantamentos que ela havia decifrado recentemente que pudesse ajudar. Iltin sentiu o desequilíbrio do bastião quando Estrela Cruel colidiu contra a barreira, então ela ajudou os outros abastecendo todos os elementos, exceto a luz. Custaria muito caro para mim, enquanto entre meu núcleo e o redemoinho da vida que me resta. Que porra é essa? A estrela de 7 pontas do bastião havia se formado completamente, conectando os núcleos de mana dos magos que participaram da formação. O elemento escuridão de Lith veio envolto na luz amarela de seu olho. Quando chegou a Tista, aumentou sua força e ativou seu olho amarelo também, fortalecendo ainda mais o fluxo de mana resultante. O resto do grupo falhou em amplificar a onda de mana, mas cada um deles teve sua força levemente aumentada. Além disso, uma camada de chamas prateadas engolfou o bastião de Silverwing, repelindo a Estrela Cruel e dando à barreira o tempo necessário para se formar completamente. As chamas terríveis não só consumiram a camada externa de Estrela Cruel, mas também a magia torre espiritual como um todo. As ondas caóticas de gravidade foram enfraquecidas como resultado e sua liberação foi adiada por momentos preciosos. No entanto, elas ainda eram fortes o suficiente para rasgar o espaço, puxando o tecido da realidade como uma criança brincando com explosivos. Não havia ponto de saída para os pontos de entrada que o feitiço abriu. A gravidade flutuava sem rima ou razão, dobrando o espaço apenas para fazê-lo colapsar em uma cadeia infinita e sem sentido. O rastro de destruição se alimentava de si mesmo, o espaço desestabilizado se espalhando como câncer, enquanto rachaduras se abriam no ar, como se fosse um espelho que alguém estivesse socando do outro lado. Você realmente quer que eu perca tempo procurando uma explicação agora? Lith colocou cada gota de seu foco em manter o bastião unido contra a loucura de Estrela Cruel. As rachaduras no espaço envolveram a esfera esmeralda e a rasgaram de todos os lados. As ondas gravitacionais mudaram o peso dos 8 despertos tão rapidamente que seus corpos teriam sido despedaçados mesmo sem as explosões implacáveis martelando o bastião. Felizmente para eles, as propriedades defensivas do feitiço incluíam manter o espaço dentro do bastião relaxado e a gravidade uniforme. Qualquer outra barreira teria sido inútil contra as rachaduras dimensionais e condenado seus conjuradores a uma morte horrível. Não sim. Ragu e Xialot disseram em uníssono, este último já com seu caderno em mãos. Como eles ainda podem estar vivos? Taimos era o mais estupefato de todos. Como pôde existir um híbrido entre uma matriz e uma magia? Tenho tantas perguntas.
As chamas terríveis que envolviam a esfera esmeralda queimavam a energia acumulada dentro das fissuras dimensionais, enquanto o efeito relaxante do espaço do bastião tornava sua criação custosa em mana. Juntos, eles triplicaram a energia necessária para manter Estrela Cruel funcionando. A cidade perdida não podia se dar ao luxo de gastar tanto de seu poder, não sem antes entender se valia a pena. Assim que Taimos parou de desperdiçar mana, a aversão da natureza pelo vazio fez as rachaduras no espaço desaparecerem. Agora. Fria pensou enquanto respirava fundo com revigoramento. As runas da barreira foram parcialmente rearranjadas e parcialmente substituídas por runas ofensivas, transformando o bastião na aniquilação de Silverwing. 7 pilares de energia elemental se combinaram e atingiram a cabeça do titã corrompido. Várias camadas de barreiras envolviam a fortaleza eterna, de matrizes de selamento elemental a barreiras espirituais. A aniquilação as atravessou como papel molhado, explodindo a cabeça antes de descer para o coração do gigante. O raio de energia esmeralda destruiu tudo em seu caminho e deixou um buraco escaldante no peito de Taimos antes de desaparecer. No entanto, o dano não durou. Os vários pedaços de pedra, cristal e vidro retornaram à sua posição original, como se o tempo estivesse sendo rebobinado. Não sei como dizer, mas a cidade perdida não perdeu nem um pouco de sua força. Solos verificou as leituras dos olhos várias vezes, mas elas continuavam sem fazer sentido. O grupo ainda estava meio ofegante, meio usando revigoração para se recuperar quando um enxame de Vormlings voadores se moveu para interceptá-los. Os monstros tinham grandes asas membranosas saindo de suas costas e luz brilhante saindo de suas bocas. Continua no próximo vídeo.